Casa Estilo Channel é um oferecimento Clube Casa, Litoral Paulista e suas 16 lojas associadas. Did anyone tell you the Jacksons often come and pass you by? And so when the loving is in you, appreciate that moment in your life. It's your life. Hey. Bora falar de Art Deco. Nesta edição, direto da House Max, Sim. Patrícia Anderson Segura e duas lindas convidadas, né? Hoje com a Maga Paiva, home staging. Daqui a pouco a gente explica o que significa isso, né? E com a Thalita Neres, Santa Luz. Aliás, a gente começa um pouco. O lugar aqui, estamos justamente comentando essa luz natural que invade o espaço. É muito interessante, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, não, Thalita, se pensa isso, né? Mas à noite a gente quer, né? Quando cai a noite, a gente quer uma iluminação gostosa, adequada, né? Que acalme, não é verdade? Conversamos justamente sobre isso agora há pouco, né? Eu prefiro essa luz meio underground, né? Uma coisa mais mais leve para dar exatamente esse aconchego, né? Dá para brincar com tudo isso, não é? Dá, Cláudio, dá. E a gente tem uma parceira aqui incrível, né? Que é a Thalita. A arquitetura dá para explorar bem a luz natural. Tem que explorar bem as janelas, as aberturas, para durante o dia usar a luz natural e à noite entrar com a luz artificial. E hoje tem toda uma tecnologia que nos ajuda nessa questão da sustentabilidade, da economia, né? É muito interessante isso, não? Porque antigamente, logo que saiu o tal do LED, a gente ficava meio desesperado, né? Sim. Porque felizmente o LED substituiu as chamadas lâmpadas econômicas, que era aquele horror, né? Isso. Imagina um lustre Maria Teresa maravilhoso de cristal com aquela lâmpada, Esquentava. né? Que esquentava, não, e além disso aquela lâmpada a lâmpada econômica, isso, né? Com aquela Coisa luzinha horrível. pelo amor de Deus, né? E hoje LED você tem até isso, né? Compensando profundamente LED, hoje encontramos tudo em LED. toda a cara, né? Com aquela cara que a gente tinha com a luz mais quente, não, Maga? Sim, hoje a gente pode explorar bem isso, né? E todos os ambientes eles ficam muito mais bonitos, muito mais aconchegantes. Se evidencia melhor um revestimento, tudo com a luz, né?
Hoje tem iluminação para tudo, para trabalho, para dormir, para leitura. Então é muito importante. A iluminação ela é um dos fatores essenciais para um projeto ficar bonito, né? Não adianta um móvel tão bonito, né? Ia complementar Paty, isso se você agora. não, né? Se você não dá o destaque, né? Isso. A textura do tecido, né? Você consegue A iluminação destacar faz com esse isso. realce, né? Ele valoriza o móvel, ele valoriza uma peça que às vezes você quer dar aquele destaque, né? Então, assim, ele traz também, ela traz uma elegância, né, para o ambiente. Então, é muito curioso a questão da iluminação, porque a gente está na loja que é totalmente clara, né, durante o período Sim. da manhã. Conforme vai entardecendo, onde a gente vai podendo estar fazendo uso, né, da parte da iluminação que hoje na House Max é com a Santa Luz, né? Então o showroom está direcionado com peças da Santa Luz. Então a gente percebe aquela coisa que o cliente entra e ele se encanta muito mais com essa poltrona, talvez se for, né, um final da tarde onde esse pendente vai estar fazendo. Ele vai estar como protagonista do ambiente, junto com a peça de... Ele realmente ele complementa e ressalta. É muito legal. Poltrona azul. Azul tendência. Tudo azul. Azul é tendência. E eu adoro azul também, né? Sim, azul é lindo, né? Na nossa região, então, náutico, né? Eu vi muito agora em Cersai, né? Na feira na Itália, até mesmo nos revestimentos porcelanatos, todos azuis. Tom de azul vai ser a tendência de 2020. E aqui a Patrícia tem vários tons azuis. Pois é, hoje É um- nesse ambiente tem pouco assim, né? Pontuadinho aqui e ali, né? É uma cor em alta, é uma cor de procura dos clientes realmente, né? O cliente procura muito, né? O azul, e assim, às vezes ele tem uma outra tonalidade na mente, mas quando ele entra no ambiente ele fala, gente, que lindo, né? Esse azul. Não precisa ser tudo azul, mas uma peça aqui, um toquinho, uma almofada, algo diferente, né? Então, bem posicionado, o cliente realmente ele se encanta, ele fica. Hoje o cliente está se encantando com o azul e com o coral. Ultimamente, São as tendências agora, são as né? tendências, né? Agora a gente tem essa tendência aqui também, né? Dessa cor, olha, que também é bem bacana, o cliente também gosta bastante. Mas o azul realmente é o queridinho. Tem uma linha de almofadas linda. Tá linda, tá? E eu tô aqui, e muito gostosa. Isso, estamos usando e abusando aqui. É Tem que isso gravar. mesmo, E tem é isso, isso né? mesmo. Maga, home staging. Muita gente, a gente já ouviu, muita gente já ouviu, mas não sabe exatamente o que significa e qual é a proposta, né? Sim. Isso está muito ligado à venda de imóveis, né? Exatamente. Então, o homestage começou nos Estados Unidos, né? Lá, nenhum corretor imobiliário atua sem um profissional que é o homestage, porque ele faz com que o imóvel se valorize mais para uma futura venda ou uma locação. Então, assim, às vezes o que eu faço é descaracterizar o ambiente. Às vezes tem aquele imóvel para alugar ou para vender, que está ali bem impresso a decoração, a personalidade do antigo morador. Então a minha proposta é o quê? Descaracterizar, deixar o mais simples, neutro possível, porém a gente tem alguns apetrechos, né? que eu não posso dispensar. No caso, a iluminação, porque um apartamento bem iluminado, você sabe, quer dizer, fica super bonito em fotos, que é uma das propostas, e também eu entro com a linha de decoração, que de repente coloca um vaso ou uma poltrona, para que aquele imóvel fique mais atraente para venda. E hoje eu tenho feito muito isso aqui em Portugal também, e eu tenho relatos de 4 clientes que conseguiram, com essa modificação, vender o imóvel. Estava parado há mais de 1 ano, 2 anos, vender rapidamente ali em 3 meses, 2 meses. Então, isso é muito bacana. Eu acho muito importante. No Brasil está crescendo e eu fico feliz de ser homestage aqui em Santos. Que bacana. O Brasil é incipiente, mas a gente já começa a entender, né, a importância
que tem o profissional, né? Sim, de sim, design de interiores, é mais uma área, né? Sim, sim. De atuação, e muito interessante porque implica possibilidade de vender. Eu me lembro mais ou menos os Irmãos à Obra, Isso, alguma coisa. o Home É Stage um tá pouco ligado essa ao Irmãos à brincadeira, Obra, né? Eles são ali, eles são São mesmo. soluções, na verdade, né? Porque normalmente o cliente, às vezes, ele tem já um projeto fechado. Ah, mas para transformar isso eu preciso realmente ter um projeto, né? Contratar aquele... É uma coisa demorada. O Home Stage é uma coisa mais prática, né? Ele é Assim, diferente. bem... Porque, por exemplo, um projeto, se eu for fazer um projeto para você, eu vou imprimir toda a tua personalidade e a gente vai usar toda a decoração voltada do que você gosta. A gente faz um briefing com o cliente para saber ali quais são as necessidades dele, diferente do Home Stage. É o caminho inverso. É o inverso. Eu vou desdecorar ou redecorar, remodelar com algumas coisas mais pontuais, com o objetivo de vender, né? Comercialmente mais aceitas também, né? Sim. Na verdade, a gente não precisa ter aquele móvel, né, padrão A ou assinado, um móvel conceito. Se você olhar um jornal e ver lá um imóvel reformado, vai te atrair muito mais do que um imóvel antigo. Às vezes tem o mesmo ano, o mesmo prédio, você vai se interessar muito mais por esse imóvel. Aquele que te dá pelo menos uma linha, isso, né? Exatamente. Um traçado mais inteligente, mais interessante. Mas a gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, voltando ao nosso comercial. Sim. Didn't anyone tell you the captains often come and pass you by? And so when the loving is in you. Bora falar de Art Décor, continuando o nosso bate-papo aqui com a Maga Paiva, Home Staging, né? A gente estava comentando o que isso significa, o que implica, com a Patrícia Anderson Segura e com a Thalita da Santa Luz. House Max, Santa Luz,
e a nossa home staging. Vamos nos aprofundar nessa ideia, né? Sim, sim. Hoje realmente é uma tendência de tudo, de uma certa maneira, se profissionalizar, não é? Sim, sim. Inclusive a venda do imóvel, né? Porque acaba tendo uma preocupação diferente. Eu até comentei com você que há algum tempinho atrás uma pessoa muito conhecida minha, né, nos contratou até para fazer as fotografias, porque a gente acaba tendo uma visão da decoração, da arquitetura, a filmagem, né? E essa própria gravação muito própria, né, muito voltada à arquitetura e decoração, também precisa ser diferente, né? Sim, exatamente. Então a cobertura de um evento e tal tem uma movimentação. Você vai fazer uma filmagem, uma gravação de um casamento, não, Vini? É totalmente diferente de fazer uma filmagem ou uma gravação voltada à arquitetura e decoração, né? O próprio Vinícius, que nos ajuda, né, no backstage aqui, né, ele acaba se aprimorando e desenvolvendo um olhar muito especial com relação a isso. Eu acho que para o home staging também, né? Porque essas fotos vão representar depois toda essa modificação adaptada à ideia, ao ideal de vender, até com mais agilidade e tudo mais. Né? Exatamente, é isso mesmo. E principalmente no home staging é super importante o papel do fotógrafo, né? Para ele ter ali aquele olhar que a gente tem também. Então ele vai conseguir captar a ideia que a gente quer passar ali para esse possível comprador, né? E uma coisa interessante que aconteceu até comigo também, dentro dessa área que eu atuo, eu tenho feito muitas remodelações para Airbnb também. Eu ia comentar isso. Airbnb, Booking.com, são outras, novamente, uma outra realidade. Eu moro num flat. Sim. Né? E a gente já percebeu que a administração anterior, havia uma administração de hotelaria e tal, e aos poucos esse sistema foi ficando antiquado e os proprietários que têm os imóveis para alugar, para locação, eles resolveram trabalhar com Airbnb e Booking.com. Sim. E uma coisa interessante é justamente, novamente, vai nessa atualização e despersonalização, né? Isso. Por exemplo, se você vai alugar, a primeira coisa que a gente vê é aquela poltrona aconchegante, aquela paisagem gostosa, de repente tem ali um vaso. Tudo isso faz com que você tenha uma atração maior pelo imóvel. Pelo menos comigo foi assim, eu escolho, isso aqui é legal, isso aqui é bonito, tem uma paisagem bacana. Encanta, né? Encanta. Então, também é uma área de atuação muito bacana, que eu gosto. E hoje está super em alta também, né? Como você disse, os hotéis acabaram ficando um pouco frios. Então hoje todo mundo quer o quê? A gente estava falando sobre isso. Humanidade, né? A gente falou isso no início também, né? Do aconchego, de você se ver ali naquele local. Então essa é a proposta. Isso é muito interessante, né? Obviamente a gente vai com mobiliário, com iluminação, decoração, né? esses objetos que dão isso. E eu acho que aqui na House Max tem uma coisa muito interessante, né? Você tem um mobiliário muito bacana, muito elegante, e eu acho que uma das premissas, das propostas da própria Patrícia é que não é porque você quer um móvel bom que você tem que pagar uma fortuna por isso. Você tem que pagar o justo, ter um orçamento interessante, um orçamento inteligente, e eu acho que essa proposta acaba sendo muito legal, o grande atrativo talvez, sim, né? Pelo menos, diria da House Max. A gente entender, na verdade, entender qual o objetivo do orçamento. Isso, né? A loja não pode se posicionar para um orçamento de Airbnb, indicar um produto que não vai comportar, certo? Então a gente tem que realmente ter aquele cuidado, já existem, não abrindo mão de qualidade, na verdade, né? Mas tendo aquele produto mais comercial, né? Exatamente. Um produto que ele tem um design bonito, ele tem um tecido numa cor bacana e ele, com a iluminação, ele vai fazer a vez dele, né? Então eu não preciso
para esse público, a gente tem algumas facas que nós já direcionamos, né? Existem hoje fabricantes que eles têm duas linhas. Ele tem a linha dele, que é a linha conceito de casa mesmo, né? E ele tem uma linha mais corporativa. As facas hoje já estão um pouco se dividindo, porque elas já entenderam também. Sim, exatamente. Que existem nichos São diferenciados, diferentes, né? segmentos diferenciados, né? E veja bem, o móvel que vai entrar no Airbnb, ele não pode ser porcaria, entre aspas, né? Falando da porcaria. Não é um móvel que você precisa entender também, porque ele vai ter... Tem essa rotatividade. Embora o funcionamento dele não é, né, pra gente, ele vai ter um uso maior. Né? Então, quando eu pego um mobiliário de uma fábrica que tem o direcionamento para móveis corporativos, ele tem toda uma questão de segurança e de acabamento diferenciado. Mas ele tem um preço que também vai ser um atrativo. Um atrativo interessante. Isso. Né? Então, assim, às vezes você pega e direciona no momento um orçamento para fazer jus àquilo, né? Ah, eu preciso entregar e montar esse apartamento para essa função. Só que daqui a pouco você vai ter que refazer, né? Então a gente tem essa questão do entendimento do negócio. Legal. Então hoje na linha de iluminação a gente também consegue ter um leque muito abrangente, né? Consegue. Porque antigamente você fala, puxa, essa peça que tem uma cara de design, ela vai ter um custo lá em cima. Sim, e tal. Aí hoje você consegue ter uma peça uau, né? Nós temos uma peça aqui que é essa aranha, é linda, e eu sei que ela tem um valor muito atrativo, né, quando você inclui no projeto. Sim. E ela é muito versátil, né, porque você pode usar numa mesa de jantar, mas você pode usar no escritório. Eu já vi essa peça usada em... Ela é muito versátil. Versátil, né? E é aquela cara de design, uau! Hoje a iluminação, a gente consegue montar um projeto, entender a necessidade né, do projeto, e a gente consegue montar o projeto de acordo com o orçamento. E a gente pode usar peças bonitas de design. Essa peça, por exemplo, é uma peça lindíssima. É linda, né? Eu queria levar para o estúdio do outro lado. Olha, ele já quer levar. Gente, eu vou explicar para vocês. Ele já levou. O estúdio vai estar pronto, né? Ok? Janeiro vai estar bombando. Vai estar bombando, né? Mas quando ele entra aqui, ele fala que eu quero levar mais essa. Que bom, mas aqui que bom, né? Mas não tem como entrar na House Max. Aqui o teu pescoço, você começa a girar assim, porque é muita coisa bonita. Muita coisa bonita. E é bacana que quando eu trago o cliente aqui, ele já chega assim, olhando tudo, já vai sentando, fazendo como a gente faz. Passa a mão pra ver a textura. Não tem quem não se encante. A Patrícia, assim, a gente já é parceira há muitos anos, desde que ela inaugurou. Uns 5 anos por aí? Para mais, né? Não precisamos revelar mais que 5, deixa 5. E desde que ela iniciou as atividades aqui no House Max, todos os clientes que eu trago, não tem quem não se encante e acabam viram amigos, né? Porque a loja, a proposta é totalmente diferente, então a gente realmente se sente em casa aqui. Isso, e eles voltam sempre, né? O cliente, ele traz presente pra gente, sim, né? Ele convida pra tomar um vinho, é um cliente fofo, gente, uma delícia isso, realmente. Isso é bem legal. É a ideia do relacionamento. Eu vou dizer que a experiência na montagem do estúdio está muito gostosa, porque tudo que a gente imaginou e tal, a loja atendeu e atende com muito carinho, né? E isso é muito gostoso. É o diferencial, né? Exatamente. Eu fico imaginando a hora que eu botar meu apartamento abaixo de novo. Pode ser já mês que vem, né? Para começar a remodelar. Gente, sempre um prazer esse nosso bate-papo, né? Hoje trazendo a Maga Paiva, fazia muito tempo que a gente não se via, né? Ela vive lá para Portugal também, né? Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que ela está por aqui. Eu vou ter que mandar os móveis para Portugal. Olha que bom. Tem que ir lá junto, né? Que delícia, né? Delícia. Que bacana. Mas homestaging, eu acho que vale a pena quem está pensando aí em alugar seu imóvel, vender um imóvel, né? Não deixar de procurar esse profissional
que ajuda você, Que valoriza, e que né? valoriza o Que faz com que imóvel, venha que faz mais com que rápido, venda né? mais rápido, né? É verdade. Esse é o ponto, o grande ponto, né? Pequenos detalhes que fazem a diferença. É sempre essa ideia, né? O profissional está aí justamente para tornar a nossa vida muito mais confortável em vários sentidos, até quando você pensa em vender o seu imóvel, né? As pessoas se especializam, né? E a gente tem que valorizar isso, né? Cada um no seu quadradinho ali, né? Tentando fazer o seu melhor, né? Exatamente. Muito legal. Bom, a gente lembra que nós já temos nosso canal do YouTube, o Casa Estilo Channel, né? Então, não deixe de se inscrever no canal, dar lá o seu like e, naturalmente, né, acionar o sininho, né, para receber as notificações sempre que entrarem vídeos novos. Obrigada. A gente conta com vocês. Bora falar de Arquidecor, nesta edição com a Maga Paiva, com a Patrícia Anderson Segura e com a Thalita. Ilumina tudo. Ilumina tudo. Ilumina. Nossa Chegou a Santa iluminada. Luz. Iluminada. Para iluminar os nossos projetos. Bacana. Obrigado. Até o nosso próximo bate-papo. Vamos para Portugal. Vamos lá para Portugal. Olha Vamos Portugal. conhecer. Gente, eu já vou levando Vamos isso pra para Portugal. Já vamos. Né? Isso aí. Obrigado. Obrigada, Cláudia. Obrigada, gente. Casa Estilo Channel é um oferecimento Clube Casa, Litoral Paulista e suas 16 lojas associadas. Você não precisa ficar de olho na casa do vizinho. A House Max tem tudo para deixar sua casa linda. House Max Móveis e Decoração.